Bem, vamos falar sobre a documentação científica. As fontes, falar sobre fontes, documentação e pesquisa histórica. Existem as fontes de informação, essas fontes de informação são encontradas, são levadas aos centros de documentação, e tanto as fontes de informação quanto os centros de documentação levam à produção historiográfica. Estão relacionados à produção historiográfica. Então, essas fontes são encontradas no centro de documentação. E os centros de documentação servem à produção historiográfica, ou seja, à pesquisa. Ao passo que a produção historiográfica, a pesquisa pode ser feita diretamente na fonte, obter sem passar por um centro de documentação. Outra possibilidade. Sobre o centro de documentação, muitas vezes ele é um centro de documentação e memória. O centro de documentação, ele vai referenciar a produção científica. Ele é um centro de memória, ele também vai referenciar a produção científica, acervos externos, e outros objetos. Eu vou explicar em breve do que se trata isso. O centro de memória também pode custodiar fazer a coleta, a preservação, a organização e a divulgação. De acervos próprios.
podem ser analógicos ou digitais. Existem dessas fontes de informação também os bancos de dados. E ferramentas de acesso à distância ou local. Então, o que significa esse esquema? Bem, primeiro a gente sabe como funcionam as fontes. As fontes de informação, e às vezes elas vão direto à produção historiográfica. Você pega um livro na livraria, é uma fonte de informação que vai direto na produção. Um documento reproduzido em um livro, que você usa na sua pesquisa, é uma fonte direta de informação. O documento em si, ainda que seja indiretamente traduzido pelo livro. Porém, há locais especializados na nossa organização social, locais especializados em documentação. Nós temos órgãos públicos, por exemplo, fóruns, em que cria-se a necessidade de arquivar processos, por exemplo. Ou você tem no departamento de trânsito de uma cidade os arquivos dos motoristas, que têm a carteira de trânsito. E assim por diante. Então, normalmente na administração pública, em empresas, a função que aquele órgão tem produz muito papel, normalmente, ou coisas eletrônicas, né, coisas em computador, que formam o arquivo. E essas fontes acabam virando um centro de documentação especializado na guarda desses arquivos que muitas vezes já não estão sendo usados no dia a dia. Então isso favorece a produção de história. Se você quer estudar a história de um município, você vai saber o que o departamento de comércio do município fazia em 1910. E você produz um livro sobre a associação comercial do seu município em 1910. Então você se vale, por exemplo, de um centro de documentação da prefeitura, vamos que houvesse, que é onde estão suas fontes de informação. Os documentos da associação comercial podem estar guardados em um centro de documentação da prefeitura. Tá? Também, não só instituições, pessoas também, durante sua vida, produzem e acumulam documentos, papéis, fitas de vídeo, CDs, DVDs, informações, HDs de computador, objetos, esculturas, quadros, veículos, tudo pode ser considerado parte do que uma pessoa acumula durante sua vida, né? E tudo pode vir a se tornar um centro de documentação e de memória. Então, principalmente instituições costumam ser a base do centro de documentação, mas também pessoas físicas, individuais. E grupos também. Grupos de pessoas, associações, partidos políticos, etc. Então, há centros de documentação e memória. O de documentação é um centro de um órgão que às vezes foi extinto, ou algo assim. Já a memória ela tem uma função a mais do que o centro de documentação. Então, se há um centro de documentação da associação comercial da sua cidade, ok, lá vão estar os documentos relacionados a isso. Porém, se for um centro de memória do comércio do Estado, vamos colocar, então esse centro ele vai ter cópias de arquivos de outros lugares, vai haver com certeza livros, bibliografias sobre o comércio, nesse caso, vai haver canais de comunicação permanente, muitos eventos sobre o assunto, porque a função vai ser não apenas guardar os documentos, mas também preservar a memória, deixar a memória acesa.
Então, ambos os tipos de locais em que se encontram fontes fazem a referenciação dos seus acervos. E essas referências muitas vezes viram bancos de dados na internet, que por sua vez se tornam websites ou terminais de pesquisa. Você visita um arquivo, você vai ter lá um computador na sala do arquivo, no qual você vai fazer a sua busca e encontrar alguns documentos, descrição de conjuntos de documentos, de pastas, e às vezes você tem acesso à cópia digitalizada ou em microfilme, ou a cópia física desses documentos. Então, esses centros eles facilitam esse processo. Você não precisa ir direto na fonte, que às vezes está bagunçada, está desorganizada, não tem um tratamento científico. Os centros eles produzem um documento, um inventário, que facilita a sua busca inicial por algum assunto, por exemplo, ou algo específico que você vai buscar. A pessoa já vai saber certinho o que é. Isso, com a informática, ganhou a forma dos bancos de dados, que geram websites e ferramentas de pesquisa por palavra-chave. Então, o centro de memória ele pode ter referências de acervos externos. Ele pode ter lá no centro de memória do comércio a lista de livros que existem na capital do país sobre comércio. Então, a função dele não vai ser só guardar uma documentação de uma associação comercial. Vai ser a memória da ciência comercial, por exemplo. Mas vai ter também, centro de memória, documentos pessoais e documentos que ele produz na ação de memória. Se ele faz um encontro de pesquisadores, um seminário, alguma palestra, ele tem lá, essa instituição, o centro de memória tem nos seus arquivos as suas atividades para essa função de memória.